Boa noite, tô aqui ajeitando, de tentando fazer uma claridade melhorzinha, porque minha internet não está legal. E aí eu não tinha nem como saber, ó, caindo tudo aqui. Aí eu tô fazendo pelo celular hoje, me perdoem, ao vivo e ainda ajeitando porque pelo celular eu nunca fiz. E aí é muito estranho. Olá, boa noite. Gratidão para quem está aqui comigo agora, quem vai poder me assistir nesse momento. Perdoa o atraso, como vocês viram, eu estou com um problema aqui de conexão. Tentei fazer pelo computador, que é como eu sempre faço, e não consegui, não estava com conexão legal, ia ficar caindo toda hora, então eu resolvi fazer pelo celular. Só que pelo celular eu nunca fiz, então talvez eu cometa algumas gafes aí nessa tecnologia diferente, tá? Então, hoje é a nossa segunda live, a live do grupo 11, e eu tô mega feliz. Eu não tenho como saber se tem alguém, se não tem, porque eu não sei como é que é no celular. No computador eu faço e aconteça. Agora aqui eu não tô sabendo como é que eu vejo os comentários, enfim. Vamos ver aí se o pessoal vai aparecendo. Eu quero colocar aqui para o pessoal do grupo 11, o grupo que acabou de começar, que a primeira semana já foi. Gente, passa muito, muito rápido. A primeira semana já era. O que significa isso, Fátima? Oi, querido, tudo bom? Olha, que legal! Que legal! Fico muito feliz que você esteja aqui e eu acho que o que eu vou trabalhar hoje é bem interessante para você também. Para todos, né? Então, pessoal do grupo 11, a gente tem os 10 primeiros minutos só para vocês, para tirar dúvidas e para reforçar a importância de não parar. A primeira semana já foi, eu só consegui fazer 3 práticas, Fátima. E aí? Continue a nadar. Faz a de hoje, faz a de amanhã. Aí deu para fazer uma da semana passada, traz para hoje também, não tem problema nenhum. A minha primeira vez nesse grupo foi assim. Eu não fiz certinho, certinho, mas eu não parei. E fez toda a diferença para mim. Graças a isso eu consegui resolver um problema financeiro de muito tempo, ainda consegui uma viagem para Portugal fantástica com a minha filha, um resgate incrível e de lá para cá só coisas maravilhosas têm acontecido na minha vida e das pessoas com quem eu compartilho o que aconteceu comigo. Então, o universo se abriu para mim de uma maneira majestosa que a cada dia eu fico até com vergonha quando eu tenho que pedir alguma coisa assim bobinha, porque ele é tão generoso, que eu fico pensando, para que eu vou pedir? Ele sabe, né? Eu estou aqui disponível para receber. Então, primeira grande diferença para quem está fazendo o grupo ou já fez e não acha que conseguiu absolutamente nada. Isto é impossível. Se você está fazendo com as orientações, milagres vão acontecer na sua vida. Resultados inesperados, coisas maravilhosas. Só que depois de um tempo a gente já começa a se acostumar, né? E fica achando que não é mais a mesma coisa, não é mais o mesmo milagre. Aí você tem que ter feito aquela lista de sonhos, lembra lá da preparação do primeiro dia? E dentro daquela lista você vai separar a cada 28 dias 10 que você vai querer realizar. Ah, eles vão acontecer exatamente dentro dos 28 dias, Fátima? Não necessariamente. Mas ali eles estão mandando sinal, sabe? Igual o ET quando estava aqui na Terra mandando sinal para a terrinha dele. A gente está mandando sinal para o universo para que coisas aconteçam e aquilo se realize. E aí entra o tema de hoje, que daqui a pouco eu vou falar mais sobre eles, que é a nossa crença. Se a gente não acredita e faz assim, duvidando, desconfiando, assim, comigo não acontece, eu duvido, aí realmente não vai acontecer. O universo, pessoas, física quântica, trabalha por frequência de energia.
Então, a frequência emanada é a frequência recebida. Se a minha frequência é de descrença, de que não adianta, de que eu sou azarão, de que eu não tenho sorte, de que só acontece para os outros, como é que eu vou querer atrair coisa diferente disso? Então, não é nenhuma questão só de atrair. Outro dia eu estava vendo na internet, alguém colocou assim, é atrair ou criar, né? E eu digo o seguinte, atraindo ou criando, você realiza o que você deseja nesse planeta se você perceber que basta mudar a frequência da vibração energética do seu corpo físico, dos seus pensamentos, que geram os seus sentimentos, e todo o energético em torno disso se modifica a partir de pequenas ações diárias, focada, voltada para essa mudança de frequência. Então, é só pensar comigo, é lógico isso, olha só. Você está com um problema, aí você fica chateado, você fica preocupado, você não dorme, você não come direito, cada um tem. Eu como que nem louca quando eu estou com problema e ansiosa, mas tem gente que para de comer. Ok, seja qual for o sintoma que esse problema esteja lhe trazendo, dor de cabeça, dor na coluna, whatever, o que for. Se você continua focado nele, ele vai demorar mais ou menos tempo para ser solucionado. Com certeza, mais. Por quê? Não é porque você não vai pensar nele, não vai estar nem aí para o problema, não é isso. O que você deverá fazer é mudar a energia interna para olhar para aquele problema de maneira diferente. Então, a gente tem as melhores ideias de solução, as ideias mais criativas de realização quando a gente está feliz. Física quântica e psicologia positiva. Quando a gente está de bem com a vida, quando a gente está sentindo no corpo bem-estar, quando a gente está disposto a dar boas risadas. Então, essas características têm a ver com uma pessoa preocupada com o problema? Claro que não, é exatamente o oposto. Mas, Fátima, como é que eu, com problema, cabeça quente, sem conseguir dormir, existem problemas e problemas, né, imensos, vou conseguir mudar o meu estado? Aí vem a gratidão. Com os exercícios da gratidão, você vai perceber, quem ainda não percebeu nessa primeira semana, que independente do que esteja acontecendo, você pode mudar a forma como você está se sentindo, independente da situação. Então, naquele primeiro exercício das 10 bênçãos, se você fez ele como foi orientado lá no áudio, certamente você ficou num estado de êxtase, num estado de plenitude, num estado de intensa gratidão. E naquele momento, todos os seus problemas continuavam os mesmos, mas você estava diferente. Algumas pessoas choram emocionadas, outras riem, outras querem ficar naquele estado o dia inteiro. Então, a prática da gratidão é para isso. É para não deixar você entrar na energia dos problemas, mas trazer você para a energia da gratidão, que é uma energia de amor, uma energia de bem-estar, de plenitude, e que faz você olhar para os problemas de maneira diferente. Esse é o básico do basicórum para que você perceba as vantagens de continuar fazendo os exercícios, por mais difíceis ou, assim, não estou sentindo o que eu estou fazendo de verdade, sabe? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou fingir, Fátima. Vai, finge. Finge, porque o teu cérebro não distingue se o que você está pensando e jogando aqui para dentro é verdade ou é imaginação. Ele simplesmente reage ao que você pensa. Como assim, Fátima? Você já assistiu filme de terror? Por mais que você não tenha medo, você leva susto? Pois é disso que eu estou falando. Você não está careca de saber que aquele filme lá é mentira? Que é tudo dublado, é artístico, o sangue não é de verdade, o monstro não é de verdade, nada daquilo é verdade. E ainda assim você não fica com medo, você não sente sudorese, você não fica sem ar, você esconde o rosto. Pois é isso, o cérebro não distingue. Ele sabe que é mentira, mas ele não consegue deixar de sentir. Então, o esforço que você possa fazer para mudar o teu pensamento vai alterar o seu estado. E as práticas desse grupo são para isso também. As práticas da gratidão fazem você tirar o foco do problema e começar a olhar para o que foi bom, para as coisas que são legais.
que não é a nossa tendência. A nossa tendência é ficar na desgrameira da vitimização, da reclamação, blá, 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 e aí a gente não consegue mudar o estado, a gente não muda o estado, não muda a forma como olha o problema, e o problema, em vez de diminuir, aumenta. Ok, pessoas? Isso de maneira bem rápida para incentivar o pessoal do Grupo 11 que vai assistir essa live, não sei quando, a não parar. Não deu para fazer tudo, fiz só as 10 bênçãos. Perfeito. Só fiz a da noite, valeu. Só fiz o exercício do meio do dia que era fácil. Tudo bem. A gratidão não é uma energia que fica computando o que você fez e o que você não fez. Quem fez mais, quem fez menos leva menos. Isso é coisa da nossa cabeça, tem a ver com as nossas crenças, e aí eu vou entrar agora nesse tema. Por que que são importantes as nossas crenças? Então, bem na hora, assim, gravado. O que que acontece? Quando a gente nasce, a gente é uma folha de papel em branco. A gente não tem nada no nosso cérebro. E à medida que a gente vai se relacionando, lembrei de um vídeo agora que mostra bem isso, que é o Scrooge, uma família que viveu na época lá da pré-história, e é muito interessante. Se quem puder ver, é um desenho animado, mas não tem muita coisa de infantil, não. As crianças vêm, se divertem, mas para o adulto leva uma boa reflexão sobre por que a gente sente tanto medo, né? Então, quando a gente nasce, a gente não tem grandes informações, a gente se relaciona só pelas emoções. Sentiu fome, chora, a comida vem, delícia, beleza. E aí eu começo a registrar no meu cérebro esse mecanismo. Opa, quer dizer então que se eu chorar, vem comida. Aí tudo que não me agrada, o bebê chora. E aí os pais ficam loucos tentando adivinhar o que será que aquele choro significa. Dei comida não é, então deve estar com alguma dor. E aí ele começa a experimentar, se é na barriguinha, se é no ouvidinho, se é na gargantinha, enfim. E muitas vezes você não descobre. Depois de ter sido mãe de 4, eu sei bem o que é isso, né? Às vezes você não descobre. Às vezes tudo que a criança quer é algo que você não conseguiu saber, mas num determinado momento ela para de chorar. Significa que aquilo que estava fazendo ela chorar também passou. Mas à medida que a gente vai crescendo e vai se relacionando, a gente vai começando a fazer associações. Do tipo, se eu faço isso, acontece isso e eu recebo aquilo. Essas associações começam a se constituir em crenças. Eu acredito que toda vez que eu fizer isso, vai acontecer aquilo e aquilo outro, né? É de uma maneira bem simplória, tá, pessoas? Para dizer que essas formas de conexões que a gente começa a fazer lá na mais tenra infância, elas vão construindo sinapses neurais no nosso cérebro e constituindo caminhos que a gente passa a seguir para obter determinadas coisas que a gente deseja. E outros caminhos que a gente faz questão de apagar para não obter aquilo que a gente recebeu e que não era o que a gente desejava. Muitas vezes, esse caminho que me leva a um resultado não desejado foi só naquela situação. Mas a criança, ela começa a tomar aquilo como verdade absoluta. E, às vezes, não questiona durante a vida inteira. Outras vai questionar só na vida adulta. Mas a gente tem zilhões e zilhões de crenças equivocadas. Mas nós não temos só crenças ruins, nós temos crenças positivas também. Algumas crenças positivas que a gente constrói na infância nos acompanham a vida inteira. Então eu lembro que muito cedo eu achava que não era possível que a gente viesse para cá só para crescer e morrer. Eu achava que a gente tinha que ter alguma razão para estar aqui. Eu me lembro de mim muito pequenininha, querendo saber por que crianças morriam se elas ainda não tinham feito esse ciclo de crescer para morrer. E eu refletia sobre essas coisas, né? E inventava histórias, inventava possibilidades, hoje eu sei, olhando para aquele tempo, né? Possibilidades de existência, né? E hoje eu sei que nós estamos aqui para realizar algo que só nós podemos realizar, que é a tal chamada missão de vida, e deixar um legado que só nós, com a constituição física, emocional, mental, espiritual que viemos, só nós poderemos realizar. E o nosso grande desafio é descobrir o que é que eu vim fazer aqui. Qual é o legado que eu vou deixar?
né? O que essas características todas que Fátima tem em termos de personalidade, de jeito de ser, né? De persona construída e toda a bagagem que Fátima veio em termos de inteligência, habilidades, veio com uma finalidade e Fátima está aqui nessa vida buscando entender qual a melhor maneira de fazer uma ótima contribuição com tudo isso que ela trouxe, que ela tem, que ela ainda aprimorou ao longo dos relacionamentos e que vai constituir o legado dela. E esse é o desafio de toda pessoa. Quando uma pessoa não tem essa preocupação, nunca pensou a respeito disso, essa pessoa pode ter muito dinheiro, gente, escuta o que eu estou falando para vocês, mas ela não é feliz. Ela sente um vazio, ela sente um buraco, como se nada fosse suficiente. Então, nos relacionamentos, ela fica esperando que o outro preencha aquele buraco, nos relacionamentos afetivos, né? Nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos com amigos. E como ninguém consegue preencher esse vazio, o legado é seu, a construção dele é sua, a realização dele só depende de você querer, ela não consegue. E aí ela sente esse buraco. E nada nem ninguém preenche esse buraco. Então, nossas crenças, elas fazem diferença quando, por exemplo, se você escolhe, crença é escolha, tá, gente? É uma escolha, consciente ou inconscientemente, é uma escolha. E uma mesma situação vivida por pessoas diferentes traz escolha diferente para aquela mesma situação, para crenças diferentes na cabeça das pessoas. Então, quando eu era pequena, né, contando historinhas, eu adoro contar histórias, eu vivenciei uma situação que eu escolhi acreditar numa determinada coisa e meu irmão escolheu acreditar em outra. E estávamos 4 crianças na beira de um brejo, pescando rã, rã, né, a marida do sapo, sei lá, né, da mesma família lá, e eu não tinha medo de rã, eu não tinha, ficava ali doida para pegar logo uma, porque a gente ia fazer uma farofinha, ia brincar de casinha, ia cozinhar rã, ia comer, enfim. E a minha mãe chegou e falou pra gente assim, vamos almoçar, e ninguém queria almoçar. A criança sabe quando tá fazendo uma coisa boa, ela quer ficar ali repetindo, repetindo até cansar. E ela virou e falou assim, tudo bem, não vem não, mas cuidado, vocês estão aí pescando rã, se vocês pescarem um sapo e comerem o sapo pensando que é rã, sapo mata. Já me deu um frio na barriga. E se uma perereca pular na mão de vocês, ela gruda e só sai em noite de trovoada. Os 4 ouvimos a mesma coisa. Eu, meu irmão, um primo e uma prima que também eram irmãos. Os 3 riram, acharam engraçado e continuaram lá com as varinhas pescando. Eu imaginei aquele bicho grudado na minha mão, pequenininha. Meses, dias e noites, porque quase não chovia na cidade que eu morava, muito menos trovejando. E aí eu fiquei com muito medo. Fui atrás da minha mãe. Me lembro como se fosse hoje, eu devia ter uns 3 para 4 anos. E falei assim, mãe, como é que é uma perereca? Aí ela, é igualzinho sapo, só que é desse tamaninho. E aí, mesmo desse tamaninho, era um tamanho razoável para eu ficar com aquilo grudado na minha mão, ainda mais com aquela aparência de sapo, que era horrível, né? E aí eu falei assim, mãe, tô com fome. Caí fora e fui comer e não voltei naquele brejo nunca mais. O pessoal pescava rã, fazia rã, eu comia a rã já pronta, mas nem ver mais matar e cozinhar, eu queria saber daquilo. Anos e anos depois, vivenciei uma situação que eu fiquei com uma perereca presa. Nem louca, eu surtei, saí quase nua do banheiro, sem explicar por que eu tinha tanto medo. Porque eu sabia que ela não era capaz de me morder, ela não era capaz de me machucar de jeito nenhum, e era tão pequenininha que se meu dedinho mindinho lá do pé encostasse nela, era capaz de matar. Ainda assim, eu surtei. E fui pensando a respeito disso e consegui fazer o link com aquela história lá atrás.
O meu cérebro reptílico, que é a base aqui, onde ficam as nossas crenças, né? É o corpo caloso que liga o hemisfério direito ao hemisfério esquerdo. Ele registrou aquilo como uma crença tão forte que, mesmo sabendo que nada poderia me acontecer, e muito menos que aquela história fosse verdade, me fez deixar de sentir medo. E eu decidi mudar essa crença. E demoraram, assim, foram 9 anos para eu deixar de temer do jeito que eu temi naquela noite. Foi só ali que eu consegui perceber o quanto que aquela história ficou real para mim. E por incrível que pareça, daquele dia lá no Brejo até aquele momento onde eu reencontrei com uma perereca dentro de um banheiro, num lugar afastado, eu nunca tinha visto uma perereca de verdade, nunca tinha visto. Eu não sabia nem como era. Mas instantaneamente, instintivamente, quando eu a vi, o meu cérebro reconheceu o que a minha mãe tinha dito. Então, crença tem esse poder. Agora, como eu estava dizendo para vocês, foi uma escolha minha. Ninguém mais acreditou no que eu acreditei. Né? Nenhum dos 3 que estavam lá vivendo a mesmíssima situação, faixa etária similar, acreditou da forma como eu acreditei. Então não é tão simples quanto parece falar, muda a crença, muda a crença. Não é tão simples, mas é possível. E se é possível, foi possível para mim, é possível para você, é possível para qualquer pessoa. Por onde a gente começa? A gente começa percebendo o que está me limitando. Qual é a crença que está por trás de um medo que eu estou de falar em público, por exemplo? De apresentar um projeto, de conversar com aquela pessoa e colocar um fim naquela história? Qual é o medo que está por trás? Esse medo está fundamentado numa crença que pode ser equivocada. Na maior parte das vezes a gente coloca ela numa dimensão muito grande e aquilo apavora a nossa emoção infantil, a nossa criança, que todos nós temos uma criança ainda. Essa criança que cresceu o corpo, mas a emoção é aquela que foi construída de 0 a 7 anos. Então, a gente precisa tratar essa criança com muito carinho, com muita gentileza e buscar, conversando com ela, entender por que ela tem aquele medo e ajudá-la a perceber que agora eu sou adulto também, né? Tem uma parte minha que cresceu e vai poder ajudá-la naquele preenchimento do medo, de forma a dar um suporte para que ela não fique presa naquele medo. Então, pessoas, a crença em relação aos exercícios da gratidão é importante. Por quê? É importante, mas não é fundamental. Como assim não é fundamental? É importante porque se você acredita, teu coração rapidamente entra na energia, processa tudo mais rápido e você atinge as suas metas de maneira assim espetacular. Mas por que ela não é essencial e fundamental, com exclusividade? Se não tiver a crença, a gente não consegue realizar. Porque você pode fingir que acredita. Você vai alimentar o teu cérebro com os exercícios de tal maneira que você vai passar para ele essa informação de que eu acredito. Eu acredito. Então, tudo começa com a intenção de acreditar. Intenciona na sua cabeça. Eu acredito. É minha intenção acreditar. Ok? E sem grandes expectativas. O universo é generoso e muitas vezes uma coisa que você pediu, tem uma coisa que vai acontecer comigo agora que eu pedi em fevereiro do ano passado. E agora, um ano depois, vai acontecer. E eu tô assim, radiante, porque durante esse período eu não fiquei, poxa, universo, cadê? Olha, já tem 1 mês, já tem 2, já tem 3. Eu te pedi lá atrás. Não, gente, eu simplesmente confiei que algo ia acontecer. O John falando aqui, eu tenho pânico de borboleta, porque eu acredito que vai sair um pó, olha, das asas que vão cegar meus olhos. Eu ouvi essa história também. Aí, John, eu não acreditei nela. Minha mãe disse uma vez, quando entrou uma borboleta bruxa em casa, que louco, pois eu sei o que é bruxa, é a pretona, né? É a pretona, Eu não gosto de bicho que voa nenhum, assim, me dá nervoso. E também, assim, barata, essas coisas todas. Eu não faço questão de perder medo de bicho nenhum que eu tenho, além da perereca.
eu tinha ali na perereca. E também não faço questão de ficar vendo a perereca todo dia também, não. É assim, eu percebi, foi um exercício científico. Eu queria saber se era possível modificar aquela crença. E eu modifiquei aquela crença. Minha relação com a perereca hoje mudou, mas nós não ficamos amigas íntimas por causa disso, não. Agora, os bichos que voam também me dão uma certa aflição, né? Mas reconheça, John, que é assim, esse é um tipo de crença que não vai fazer muita diferença na tua vida prática, né? A gente não encontra bruxa todo dia voando por aí na nossa cabeça. Essas bruxinhas borboletas pretas grandes, né? Mas existem outras crenças que são incrivelmente influenciadoras da nossa forma de agir no trabalho, com amigos, nos relacionamentos afetivos. E aí essas a gente precisa descobrir para poder cortar. E como que eu percebo quais são essas? Então, por exemplo, pega lá uma área da vida, o afetivo, e percebe como é que tem sido suas relações. Você vai perceber que ela tem um ciclo que se repete. Geralmente, tem alguma coisa que você percebe que é comum. Ah, todos os meus ex, o quê? Todas as vezes a gente começa e depois acontece isso, depois acontece aquilo. Opa, olha aí um padrão. Então, o que está por trás desse padrão repetitivo? Tem uma crença. Outro caminho também, quer dizer, o mesmo caminho. Primeiro você observa o seu modelo, né? Qual é a repetição que eu estou fazendo, para quem estiver interessado. Não só no afetivo, mas no trabalho, mesma coisa. Ah, eu não dou sorte no trabalho. Ah, eu nunca sou promovido. Toda vez é alguém que vem, aí tem uma crença que está levando você a repetir esse padrão de maneira inconsciente. E aí, a primeira crença que você tem que mudar, acredite, é você que criou o padrão para repetir a mesma coisa naquela dimensão, área da sua vida. Não é ninguém que faz para você. As pessoas que chegam, elas vêm para cumprir um papel de fazer você repetir aquele padrão. Seja no afetivo, na família, no trabalho. Né? Pessoas que dizem, toda vez eu sou passado para trás. Existe um padrão nela que já espera isso. E como ela já espera isso, aquilo acontece. Ela espera e começa a agir de uma maneira tanto física quanto energética para fazer aquilo acontecer. Isso é comprovado cientificamente, pessoas. Agora, não tenta comprovar isso vivendo nada ruim agora, não. Faça exatamente pelo contrário. Então, se isso é verdade para o lado negativo, para resultados negativos, isso também é verdade para resultados positivos. Não perca muito tempo buscando entender por que eu pensava negativo. Começa a pensar positivo fazendo os exercícios da gratidão. É um excelente começo. Aí, quando você começa a obter resultados bacanas, você vai ficando cada vez mais positivo, cada vez mais grato e cada vez fica mais fácil transmutar as crenças negativas por crenças positivas. Você sai de eu sou azarão para eu sou a pessoa mais sortuda desse planeta, o universo é meu amigo e eu estou em canal direto com ele, tudo de bom me acontece. É assim que eu faço. Funciona para mim, tem funcionado para algumas outras pessoas também. Por que você não tenta? Então, ai gente, acaba tão rápido, tem tanta coisa ainda para falar, mas hoje é meia hora e meia hora. Gratidão, John, fico muito feliz, a gente se falou hoje 2 vezes, Gratidão por você ter ficado aqui comigo. Eu quero expandir esse trabalho aí para Portugal. Quando eu mandar o convite do próximo grupo, por favor, manda para as pessoas, manda com um vídeo teu aí falando que funciona. Você tem conseguido algumas coisas que eu sei, eu tenho acompanhado, a tua mudança tem sido fantástica e eu quero te agradecer a oportunidade de ter sido essa contribuição para você, pelo menos em parte, né? O restante é mérito seu. Tá bom, querido? Gratidão imensa, beijo no coração, amo você, amo todos que vão estar assistindo esse vídeo daqui a pouco ou mais na frente e daqui a pouco eu coloco o link lá no grupo para que o pessoal que não está no grupo do Face assista pelo YouTube, ok? Beijo, querida! Obrigada. Tchau.